O programa Câmara em Debate tem o objetivo de apresentar para você quem são os vereadores de Maceió. A Câmara mudou, ela ficou muito mais representativa e isso também nos dá a necessidade de apresentar todos os vereadores para você que os elegeu. No programa de hoje, estamos recebendo o vereador Pastor Oliveira, eleito para o seu primeiro mandato pelos republicanos. Pastor, naturalmente, o momento de mídia que nós vivemos, muita gente sabe muita coisa, mas às vezes passa batido muitas informações. Sendo assim, quem é o Pastor Oliveira? O Oliveira Lima, Pastor Oliveira, é um cara simples. Eu vim de uma família muito simples, sou nordestino, gosto de falar arrastado e não pretendo tirar esse meu jeito de falar, porque é das minhas raízes. Eu tive 11 irmãos, comigo 12, meu pai e minha mãe colocaram 12 filhos, e eu sou o caçula da mamãe, mas eu sou muito determinado. Desde criança, eu tive muitas dificuldades nos estudos, tive dificuldades na vida toda. Tudo para mim é um desafio, até hoje. Eu tenho esse desafio, mas o combustível que me mantém, que me trouxe aqui para essa entrevista, é a determinação. Eu acho que é uma coisa que me motiva. Eu gosto de desafio, eu gosto quando as pessoas dizem que eu não vou chegar lá, que eu não consigo, e eu mostro que eu consigo. O senhor ouviu muito isso na vida? Muito. Desde criança eu sempre tive pessoas que me colocaram para baixo, que disseram que eu não ia chegar, que eu não ia conquistar, que eu não ia chegar no meu objetivo, e eu mostrei que quando a gente acredita em Deus e acredita em si mesmo, você tem determinação, você chega longe. Como é que surgiu o seu interesse pela política? O senhor não vem de uma família tradicional para a política, mas ao mesmo tempo de uma família com a cara do Brasil. E o que é que traz o senhor para a política? A política para mim foi algo extraordinário, porque eu vim por vir de uma família simples, humilde. Então a gente sabe as dificuldades que o nosso povo, que a nossa gente nordestina passa. E na igreja, eu entrei na igreja muito novo, e a gente tem costume de fazer o trabalho de ajudar as pessoas carentes, de ajudar as pessoas mais simples. E na política eu vi a oportunidade de fazer mais pelas pessoas, mais pelas comunidades, de ajudar mais ao próximo, Hoje, como parlamentar, eu posso criar projetos de leis que eu posso ajudar 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, e isso me motivou a querer servir mais para as pessoas. A experiência com o dia a dia da igreja, de algum modo, ela pode refletir também na sua atuação parlamentar? De que maneira? É muito parecida, porque a igreja ela trabalha não só no lado espiritual, ela também trabalha no lado social. Eu costumo dizer que os pastores, os diáconos, os sacerdotes, padres, seja eles quem for, eles levam não só a mensagem de fé ou de esperança, mas levam o alimento, leva a roupa para quem está precisando, leva o mantimento para quem está precisando, o conselho. E o trabalho nessa casa é um pouco parecido, porque quando você é uma liderança evangélica, ou quando você é uma liderança religiosa, quase não sai, você está para ouvir as pessoas, conhecer as dificuldades das pessoas. E o papel do vereador é esse, não só de ser um fiscal, mas de ir lá na grota, de ir lá na comunidade carente, ouvir as pessoas, levar as demandas para quem é competente, seja para a secretaria, para o prefeito, e eu vejo essa semelhança. Durante a pandemia, o senhor teve um momento em que reconheceu a necessidade, por exemplo, dos templos religiosos, independente das denominações, diga-se de passagem, pudessem funcionar. Porque o senhor defendeu aquilo naquela oportunidade?
Antes de chegar aqui nessa casa, eu tive muitos colegas meus que me procuraram, falando das dificuldades que estavam enfrentando. Meio que uma perseguição religiosa, porque na pandemia nós tivemos o decreto estadual para que as igrejas fossem abertas para o seu serviço administrativo. E muitos fiscais municipais, estaduais, eles chegavam e de uma maneira às vezes até grossa, querendo fechar os templos, querendo lacrar os templos, e nós levamos para ele que a lei, ela garante os templos abertos, e nenhuma guerra pode fechar uma igreja, mas tinha um decreto estadual também que garantia isso, que a igreja poderia estar aberta, poderia não ter culto, mas que a igreja tivesse aberto. E eu coloquei no meu coração que, chegando aqui nessa casa, seria o meu primeiro projeto de lei para que as igrejas se tornassem serviço essencial em qualquer calamidade pública, para que as pessoas tenham oportunidade de fazer uma oração individual, para que as pessoas tenham oportunidade. Às vezes as pessoas passam, hoje nós temos enfrentado uma das piores doenças do planeta, que é a depressão. Às vezes a pessoa tem dinheiro de comprar uma casa, de comprar uma cidade, mas não tem paz no coração, vive angustiada, tentando se matar. E quando tem ali um padre, um bispo, um pastor, um obreiro, seja quem for, uma pessoa que tenha condições espiritualmente de levar para ela uma palavra de esperança, uma palavra de conselho, uma palavra de fé, então a igreja é para isso que ela esteja aberta, né? E fora isso, o trabalho social que a igreja ela faz, porque a igreja ela é parceira do poder público. A igreja chega às vezes aonde o poder público não consegue chegar. Até em alguns horários que o poder público não funciona, né? Não funciona, exatamente. Isso colocou a palavra-chave. Mas quem está levando ali a mensagem, chega lá na ponta, procura aquela pessoa que recebe, que chora, que se entrega, que abre o coração ali, e que a gente leva ali um certo auxílio, uma palavra ali que dá um conforto para aquela pessoa naquele momento. Eu tive a oportunidade, como repórter, de acompanhar algumas situações de calamidade. E quase sempre, né, quando a equipe de reportagem chega em alguns locais, existem alguns representantes do Estado, mas o primeiro local de coleta de donativos, muitas vezes, termina sendo algum templo, né, da Igreja Católica, dos evangélicos, estão ali já de prontidão. Isso é parte do trabalho que é trabalhado dentro das igrejas, pastor? Sim, com certeza. A igreja ela sempre tem um trabalho social. Vou falar aqui da comunidade católica. A Igreja Católica é uma das igrejas mais antigas e ela faz esse trabalho social nos lares carentes, com idosos, com pessoas que moram na rua. A comunidade evangélica também, o segmento que eu faço parte, ele tem um trabalho semanal. Toda semana ele está levando, chamado Anjos da Madrugada. Então eles se dedicam, são vários voluntários, profissionais, médicos, enfermeiros e vários outros profissionais que vão levar uma janta, um cobertor, leva a palavra de Deus. Ali a gente já encontramos pessoas formadas que vieram de outros estados, estão aqui morando na rua, né? E não conseguem entender como chegou aquilo, né? Às vezes por causa do vício, das drogas, foram abandonadas. Então a igreja tem esse papel de fazer o trabalho social, espiritual e emocional num momento tão difícil que nós estamos vivendo. O prefeito João Henrique Caldas, o JHC, esteve recentemente na Câmara e eu tenho acompanhado alguns dos seus pronunciamentos. O senhor falou que agora, após o recesso, iria apresentar pelo menos 200 indicações. O senhor tem andado muito na cidade, o que é que o senhor tem encontrado? Você fez uma ótima pergunta. Maceió, ela cresceu muito. Hoje nós temos em Maceió 1.100.000 habitantes. Quando você chega numa cidade universitária, é muito grande, porque você chega aí ao bairro de Eustáquio Gomes, Nova Maceió, Gamalins, Vilagem do Campestre, e aí você vai para o Tabuleiro, tem um Tabuleiro Novo, Tabuleiro do Martins, ou seja,
Aqui na parte baixa, que é conhecida como a parte baixa, litoral, né? O litoral, né? Também não só tem melhorias ou lugares bonitos. Eu tive visitando recentemente o bairro de Jatiuca, que precisa de uma urgência, né? Nós até entendemos que nós estamos vivendo momentos de chuva, né? E para fazer esse trabalho, a chuva tem que cessar um pouco, mas nós rodamos todos os bairros praticamente de Maceió. Nós tivemos no centro da cidade, nós tivemos também na Ponta Grossa, tivemos visitando o Jacintinho e outros bairros. Como eu falei, é muito grande, a demanda é muito grande, né? E uma das questões que eu tenho ouvido muito é a questão da iluminação, que a prefeitura já começou numa campanha, quero até parabenizar, mas como cresceu muito, nós precisamos avançar, né? Porque em iluminação ela significa mais segurança para a população. Eu tive agora na orla ali da Cruz das Almas e também ali pegando no finalzinho da Cruz das Almas, eu vi alguns postes que queimaram as lâmpadas. Então eu tive com o secretário, falei: secretário, a orla tem que estar toda iluminada, né? Nós temos turista. E ele explicou, né? Infelizmente tem pessoas que fazem isso, roubaram a fiação lá daqueles postes, né? Então ele ficou de resolver essa situação, mas a demanda é muito grande, né? São vários buracos que nós temos nas ruas. O prefeito agora também já anunciou que está fazendo uma campanha de tapa-buracos. Nós sabemos que as chuvas, cada dia que passa, está pesada nesse momento, mas eu espero aí que a gente possa alcançar. Foram aproximadamente 200 indicações que nós fizemos nesse recesso, junto com a minha equipe, né? Não foi eu sozinho que fez essas indicações. Eu quero até parabenizar todos os que fazem parte ali do meu gabinete, aos meus assessores, que estão sempre do meu lado, estão sempre ali comigo, e eu dou essa vitória a eles, para que a gente alcançasse uma demanda tão grande agora, apenas em um mês de recesso. Pastor, diante das experiências que o senhor já adquiriu e de vida, e também como a sua atividade ligada a esse mundo, né, da fé, o mundo religioso, quais as bandeiras que o senhor traz para a Câmara de Vereadores? É uma ótima pergunta. Nós vamos falar sobre a juventude, porque é algo que eu sempre fui impactado com a juventude. Na época que eu entrei na igreja, nós tínhamos várias políticas públicas voltadas para a juventude, através do esporte, da cultura, e os jovens é o futuro, né, do nosso Brasil, da nossa capital, e essas bandeiras nós vamos levantar através do esporte, que é uma ferramenta que vai ajudar muito aos jovens, né? Eu falei recentemente aqui na casa de um jovem que conseguiu se destacar no planeta, no mundo todo. Ontem mesmo estava lá no México, mas é um campeão, né? Um campeão mundial, teve aqui na orla de Maceió, mas a história dele é muito bonita. Ele nunca teve condições financeiras, veio de uma família muito simples, o pai pescador. Às vezes ele pegava a tampa de isopor para poder surfar, né? Pedia às vezes emprestado também para poder, dos colegas que tinha a plancha, para poder surfar, e hoje é um campeão mundial. Hoje tem um instituto que ajuda crianças, e isso mostra a importância do esporte, quanto é importante para ajudar a juventude. É uma das bandeiras que nós vamos levar aqui nessa casa: a juventude, o esporte, a educação, porque a educação ela é o pilar principal, né? É uma das bandeiras que eu levanto. Nós tivemos agora, recentemente, um impacto pesado na educação, por conta dessa pandemia. Os colégios já voltaram, os particulares, mas os municipais estão se preparando para voltar, e nós queremos o melhor para os nossos alunos e o melhor
para a educação de Maceió. Só lembrando, o pastor fez menção ao Ítalo Ferreira, medalhista de ouro. Medalhista de ouro, né? Exatamente. E obviamente que tem essa história bonita, como lembrou bem o pastor Oliveira. Pastor, o senhor naturalmente, em função da sua atividade, né, evangélica, sua atividade religiosa, anda muito na periferia. Do que a periferia precisa? A periferia precisa de muita coisa. Você chega, às vezes quando a pessoa vai na periferia, ela leva só a questão do alimento, vou levar uma cesta básica, mas as pessoas precisam de tudo. Nós ouvimos as pessoas, eu levo os dois lados, o lado do parlamentar, do vereador que está ali presente e do pastor, né? Porque o lado do homem público, do vereador, eu sou muito claro, porque as pessoas elas precisam de uma resposta urgente e nós levamos para elas que nós somos fiscal do povo, estamos ali para pegar as demandas dela. O vereador ele não vai calçar rua, o vereador ele não vai fazer escada, mas que a gente está ali representando eles, ouvindo eles, levando a demanda para os órgãos competentes. Mas além disso eu também faço questão de levar a palavra de Deus, né? As pessoas elas são muito carentes, as pessoas são muito vivem com a cabeça muito cheia, muito nervosa. Então quando a gente leva esses dois lados, o lado espiritual também, que é importante, a gente percebe que a gente sai ali com o dever cumprido, com aquela certeza, poxa, eu vim aqui e foi muito boa a minha visita. Não é uma ausência só material, não. Há também uma ausência espiritual. Exatamente. A questão de cestas básicas, muitas ONGs fazem isso, a prefeitura tem feito, inclusive recentemente eu estive no Vale do Reginaldo, o prefeito está de parabéns, o secretário da Assistência Social, Carlos Jorge, está de parabéns, criaram um cartão, uma feira digital, para que as pessoas possam ter até R$300 para comprar a sua feira. Ela não vai só levar, às vezes a pessoa tem um feijão, tem um arroz, tem um macarrão, mas está faltando ali para ela comprar uma carne, para ela comprar algo que não vem numa cesta básica. Então está de parabéns aí esse trabalho social que a prefeitura está fazendo e a assistência social, mas as pessoas não precisam só de uma cesta básica, porque você entrega a cesta básica hoje, dependendo da casa, 2, 3 dias já não tem mais nada, moram 5 pessoas naquela casa, mas quando você leva também para elas uma mensagem de esperança, leva para elas uma mensagem positiva, que você vai lá e traz um retorno, a gente vê satisfação no olhar das pessoas. Eu tenho notado, pastor, que a presença ainda da dependência química, né, na periferia e principalmente na pandemia, com muitos jovens fora da escola, infelizmente aumentou. Com certeza. Como é que o senhor tem tido contato com esses jovens que de algum modo foram, né, abraçados aí por esse universo tão difícil que é o universo da dependência química? O senhor fez uma ótima pergunta e nós temos um trabalho todos os domingos na igreja que eu faço parte, de levar uma mensagem, muitos pais levam seus filhos até a igreja. Nós temos um grupo de voluntários que foram pessoas que já saíram do tráfico, que já saíram da vida errada, alguns já chegaram até cometer o assassinato e hoje homens casados, hoje são pessoas de família, e a gente tem mostrado para eles que existe um mal por trás disso, porque às vezes você vai para uma clínica de recuperação e não se recupera, você toma um remédio e não se recupera. Então o lado médico, o lado clínico, às vezes é muito importante, mas a situação por trás daquele mal, daquela maldade, por trás das drogas, existe também um espírito do mal. E quando nós levamos a conscientização que elas podem dar a volta por cima, que ele pode se transformar num novo homem, um melhor filho, um melhor marido, nós temos conseguido. Nós temos hoje um trabalho que tem levado essa mensagem e tem trazido muito resultado.
Pastor, o que é que o senhor imagina de como será o segundo semestre da sua atuação? O segundo semestre eu imagino que vai ser maravilhoso, porque eu estou com todo o gás, estou com toda a energia, embora tenho apenas 8 meses de mandato, mas eu sei que é tudo novo para mim, mas quando a gente se esforça, quando a gente quer, a gente consegue fazer, a gente chega longe. Tem uma equipe muito boa que está sempre me orientando, está sempre me ajudando. Eu acho que é importante a gente reconhecer os profissionais que estão do nosso lado, porque se eu sou pastor, eu estou cursando agora, iniciei agora na faculdade de gestão pública. Aí tem um funcionário, tem um assessor meu que é advogado, tenho 2 assessoras que são jornalistas, né? Então assim, eu estou no meio de pessoas que estudaram, que se capacitaram, que têm uma experiência, e eu preciso ouvir esses profissionais, ter um bom senso junto com eles, que eu gosto de reunir minha equipe, eu gosto de conversar com eles, eu gosto de interagir com ele, porque eu acredito que eu vou chegar longe assim. Ninguém chega lá sozinho. Para quem teve tanto não, né, tá na hora de dizer sim, né, pastor? Eu só tenho a agradecer a sua presença. Essa é a proposta do programa Câmara em Debate, apresentar para você, cidadão, o novo perfil da Câmara de Vereadores de Maceió, como hoje fizemos aqui com o pastor Oliveira, ele que foi eleito para o seu primeiro mandato. Nos encontraremos no próximo Câmara em Debate, contando mais uma história para você que acompanha toda a nossa programação.